Putz, essa pele não tá legal, velho. Eu vou ter que refazer isso aqui, não tem jeito. E aí, pessoal, aqui é o Isaac gravando mais um vídeo depois de muitos anos sem produzir conteúdo. Só que agora com uma proposta diferente, vou estar pintando figures impressas em 3D. E espero que gostem aí do vídeo do Leon. Ele me deu um trabalhinho ali, alguns problemas com a pele, como vocês já vão ver. Mas finalmente eu consegui concluir, editar e postar esse vídeo para vocês. Espero que gostem do vídeo e bora acompanhar o processo. Então, bora lá. Mostrando essa parte do processo aqui onde a gente faz a preparação. Isso é uma parte que não é todo mundo que mostra, mas eu acho que é importante, pelo menos dar uma palhinha. E antes de colocar qualquer cor, tem que lixar, tem que fazer a remoção ali das marcas de suporte, tirar alguma imperfeição, às vezes até a gente tem que consertar alguma coisa com Durepox ou com resina. E é isso aí. É tudo para deixar a peça mais bonita e para evitar problema depois na hora de pintar. Agora nessa parte aqui eu tô colocando ímãs na peça. Eu não fazia isso antes, mas é uma coisa que recentemente eu comecei a fazer e facilita demais para poder tanto ver como é que tá ficando o resultado final, poder apoiar melhor a peça quando vai trabalhar numa parte diferente. Ajuda a não ficar prendendo nas garrinhas, porque já aconteceu várias vezes da peça saltar fora e acabar quebrando alguma coisa. Mas, enfim, eu fui fazendo uma tentativa ali de acerto e erro com a micro retífica, fiz os furos e prendi os ímãs com cola e depois passei uma resina por cima só para deixar bem preso e fixo. Partindo agora para a aplicação do primer, eu uso um primer da Green Stuff World. Eu já testei o da Vallejo, mas eu acho o da Green Stuff mais escuro e ainda assim ele é bem fosco, então ajuda já a dar aquele sombreamento inicial em toda a peça para depois eu vir com o branco por cima e conseguir deixar tudo mais uniforme, já ter a parte de sombra resolvida. Então eu gosto muito de fazer dessa forma. Agora nessa parte aqui eu vou fazendo uma iluminação usando branco. Eu uso o branco da Liquitex, também já usei o Gypsum White da Green Stuff. Qualquer branco que tenha uma pigmentação boa e dê para diluir bem no aerógrafo. Essa parte é muito importante porque vai fazendo todo o volume da peça ficar mais definido, toda a iluminação base. Ajuda principalmente na parte da pele, porque já vai criando um pré-sombreamento. Mas é uma etapa que eu uso e me acostumei a usar para tudo. Facilita bastante os próximos processos para inserindo cor depois, até para cores que não tem uma opacidade tão grande, e aí ajuda a pegar melhor. Partindo agora aqui para a pele, eu começo aplicando um magenta por todo o rosto aqui, que é a única parte que tem pele, na verdade, né? Que é só a cabeça. E o magenta como base ajuda a manter a saturação de todas as outras cores que vão por cima. É uma técnica que eu aprendi no canal do Ground Effected e eu apliquei no meu processo e nunca mais parei de usar. E aí vou começando aqui com um tom base e vou aplicando outros tons que eu vou ir mostrando aí. Mas em princípio a ideia básica aqui é fazer um sombreamento, porque depois vai ter que entrar o pincel para trabalhar os detalhes como as olheiras do Leon, a barba e tudo que vem depois. Só que infelizmente esse processo aqui foi muito vai e vem e eu acabei achando que eu fiz uma pele muito escura. Foi bem difícil de ir corrigindo, até que chegou um ponto aí que eu parei com o aerógrafo e resolvi arrumar no pincel. Só que arrumar no pincel uma área muito grande de pele acaba sendo muito demorado e muito complicado, como vocês vão ver mais pra frente aí no vídeo. E aí vai chegando num ponto ali que eu vejo que eu preciso voltar pro aerógrafo porque não tem como. Mas enfim, falando aqui da pele ainda, eu fui tentando clarear, peguei todos os mesmos tons que aparecem na parte do aerógrafo e deixei todos eles na minha paleta molhada. E aí fui pegando cada um deles, fui aplicando, só que não resolveu. Não consegui clarear, ficou parecendo a pele com um aspecto meio sujo, assim. Ele ficou parecendo muito bronzeado, no vídeo não dá pra notar tanto. Mas pessoalmente o Leon ficou com a pele muito escura, e ele é extremamente branco, né? Aí, depois de muita insistência no pincel e vendo que não ia ter jeito, eu voltei para o aerógrafo. Peguei um tom que eu não tinha usado antes e esse tom fez toda a diferença. É o que apareceu aí na tela.
o Basic Skin, eu acho, da Vallejo. E com esse branco, ele deu uma normalizada no tom do Leon. Aí eu comecei a trabalhar no cabelo dele, pensei, é melhor eu ter todo o conjunto definido, porque aí fica mais fácil de depois entender melhor o que eu preciso corrigir. Esse cabelo rosa não estava ajudando. Então, depois de pintar o cabelo dele, também pintei os olhos, pintei um pouco mais da barba, eu consegui trabalhar melhor essa parte da pele dele, do rosto. E aí eu fui conseguindo corrigir e fui chegando num resultado que foi me agradando. Porque do jeito que estava antes não ia ter jeito de deixar. E aí, pincelado aqui, pincelado ali, usando os mesmos tons de antes, só que um pouco mais diluídos, e em cima dessa base mais clara, eu consegui chegar num resultado que me agradou. Aí fui corrigindo a barba, corrigindo o pescoço dele, deixando tudo certinho, pra que depois tivesse um efeito geral muito melhor. E aí aqui, já trabalhando no cabelo, como eu já tinha trabalhado o cabelo dele de um jeito que eu fui com a parte mais escura para a parte mais clara no topo, fazendo meio que um wet blending, misturando as tintas ainda molhadas na cabeça dele, eu consegui criar uma base ali com umas mechas, sem me preocupar muito em deixar direitinho, porque eu sabia que eu ia vir com esse dry brush depois para alinhar tudo. E aí o cabelo ficou de um jeito que me agradou bastante, sinceramente. E acho que fechou o conjunto da pele para poder encerrar essa parte do vídeo que estava mais me complicando. Agora, com a pele terminada, finalmente eu posso partir para uma coisa um pouco mais simples, que é a base. Geralmente eu faço a base primeiro, mas às vezes eu também gosto de tirar a parte que mais me complica da frente, que aí depois dá para curtir o resto do processo tranquilamente. Nessa base, eu queria trabalhar um material diferente. Eu nunca tinha feito essa técnica de mármore. E ela consiste basicamente em pegar um lenço, uma gaze. Aí no caso eu usei um lenço umedecido, mas acho que uma gaze teria sido até melhor. E aí eu deixei secar e fui rasgando ela ali, tentando criar um padrão meio de teia, meio rasgado. E aí fui por cima do preto, que eu já tinha reaplicado na base, porque o pré-sombreamento não ia ser tão útil nessa etapa. E aí eu fui reaplicando, depois de reaplicar o preto, fui jogando o Dectan por cima, depois fui jogando o Ivory, as tintas da Vallejo. E aí muda o pano de lugar, recoloca, ajeita e vai formando esse padrão aí que lembra muito uma pedra de mármore mesmo, né? Que é a ideia. Também fui usando secador porque às vezes fica um pouco carregado demais a tinta em algumas partes e aí para não deixar palhado, eu usei o secador para poder ir deixando a tinta ali bem aplicada antes de eu tirar fora a gaze para não borrar. E aí, aplica daqui, tenta mascarar de um jeito que dê certo, vai trabalhando assim, trabalhando assado e consegui chegar numa base bem legal. O resultado me agradou bastante, foi uma técnica muito divertida de fazer, eu recomendo para qualquer um que queira tentar. Não é nada absurdo, é só escolher os tons certos ali que praticamente o efeito vai se criando sozinho. E aí dá pra ter uma ideia, uma noção de como é que ficou. Eu queria uma ideia de uma pedra um pouco mais envelhecida, manchada, assim, desgastada pelo tempo, que era a ideia da base, e foi isso. Bora então trabalhar esse corrimão de madeira. Eu queria que ele tivesse um aspecto bem vitoriano, uma coisa bem madeira envernizada. Eu peguei algumas referências do hotel, onde foi inspirada essa base toda do Leon aí do jogo, peguei alguns screenshots e fui me baseando nisso para escolher as cores, escolher os tons, peguei algumas referências de madeira envelhecida. E aí peguei alguns tons de marrom, alguns tons de laranja, mais avermelhado, mais amarelado. Misturei com um pouquinho de preto também para fazer ir trabalhando uma iluminação, né, deixar a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais clara. E ir mesclando os tons com uma tinta um pouco mais diluída, alguma camada por camada ali para ir fazendo com que parecesse o material. E acredite ou não, a parte que eu mais gostei de todo esse boneco, toda essa estátua foi esse corrimão, né? É engraçado o que agrada mais a gente, né? Mas enfim. E aí, depois, essa grade, eu queria que fosse uma grade preta mesmo, eu vi que ela é uma grade meio pintada, pelas imagens que eu vi. E aí eu deixei ela preta e depois só adicionei alguns pontos de ferrugem, assim, como se a tinta tivesse soltado, pela umidade mesmo e pela ação do tempo. Então depois mais pra frente vai aparecer essa parte aí, eu aplicando tanto o preto na grade, quanto depois a ferrugem com uma esponja.
Depois do corrimão, eu fui trabalhar nos detalhes da pincel da base como um todo. Fui fazendo esses azulejinhos aí, verdes, que tem em todo o mosaico da base. Fui aplicando um verde mais desaturado, assim, mais frio. Misturei com um pouquinho de azul e um pouquinho de cinza. Também apliquei, como eu havia falado ali, a ferrugem em alguns pontos do corrimão. Fiz um dry brush na ponta também dele ali, onde é que tava quebrado. Pra parecer que a madeira foi meio que estourada, assim, meio que torcida, não sei. Né? Como ela ficasse assim, uma parte que não foi tratada com verniz e não tivesse essa questão mais escurecida, né? Depois de aplicar aí com a esponja, que é um material que eu gosto bastante para fazer texturas novas, essa ferrugem toda aí com um tom mais siena, um pouco avermelhado, um pouco alaranjado. Então, não sei, porque não apareceu ainda no vídeo. Eu tô assistindo o vídeo e gravando, mas ainda não apareceu a próxima parte. Aparentemente eu queria mostrar muito essa ferrugem. Bora! E aí, a base tá prontinha. Gostei, bonitinha. Partindo agora aqui pro restante do Leon, né, que ele não é feito só de cabeça. A gente tem que terminar os outros materiais. E para isso, eu fui aproveitando aquela iluminação que a gente fez no começo do vídeo e fui só trazendo de volta o tom preto, principalmente na parte de sombra aqui, e preservando as áreas de luz mais claras que vieram por cima, sempre pensando no tipo de material, quão reflexivo ele é, né, principalmente nessa diferença entre a calça e o casaco. Partindo aqui agora pro tênis do Leon, eu fui aplicando um preto mais brilhante na sola e fui variando uns tons mais foscos, mais misturados com cinza e verde, todos de um kit de couro da Green Stuff, que vem um preto ali que é bem propício para isso. Aí, para dar essa diferença de material, né, do cadarço, de outras partes ali do calçado, para que ele não ficasse só preto. Eu achei que deu um resultado bem legal no final aqui. Para calça, foi bem tranquilo, porque como ela já tinha um pré-sombreamento que estava bem legal, eu só fiz um dry brush, aplicando alguns tons mais claros de cinza na parte iluminada e alguns tons mais escuros ali no médio tom, preservando as partes escuras sem mexer muito. E já deu um aspecto bem legal de calça tática, assim, um material mais fosco. Pro casaco de couro, eu fiz basicamente o mesmo processo da calça, só que eu fui trazendo tons mais claros na parte de cima e nos vincos, para que parecesse mesmo um couro brilhante ali, trouxesse esse aspecto de couro bem reflexivo, né? Um material um pouco diferente da calça, na verdade. E aí, para a camiseta interna aqui da parte de dentro do casaco, eu só misturei um azul com um pouco de cinza e preto e fui pintando com o pincel ali só para marcar essa área mesmo, sem chamar muita atenção. Depois fiz um wash preto na jaqueta, porque eu estava achando ela muito clara, e assim deu uma uniformizada nos tons e eu achei que deu um aspecto bem legal. Agora, na parte da gola da jaqueta, eu tinha feito só um dry brush ali, tentando usar a textura que já tinha sido aplicada pelo estúdio que modelou, que foi o Hell Creator. Eu acho que eu não tinha falado até agora, mas dá pra ver no começo do vídeo, né? E o que eu tentei fazer foi pintar à mão alguns fios mais longos aqui desse pelo, porque a jaqueta original do jogo, ela tem esses fios longos, né? É diferente da jaqueta do Leon do Resident 4, que ela é um pelo mais curto, assim, meio que fosse um pelo de ovelha, enfim. E aí eu fui fazendo, né, como eu fiz no cabelo. Fui fazendo os fios, fui deixando a parte de baixo mais escura, tentando trazer um material um pouco mais reflexivo também, para não ficar tudo só preto. E eu gostei do resultado, achei que deu um toque bem interessante. As luvas, eu não perdi muito tempo, fiz mais um dry brush, segui mais ou menos a mesma técnica da jaqueta, usei os mesmos tons, fui fazendo dry brush, mais claro na parte de luz, mais escuro na parte de sombra, e depois apliquei um wash por cima dele para alinhar todo o padrão igual à jaqueta mesmo. Porque não era algo também que fosse chamar tanta atenção, e ainda mais com a arma na mão dele. Essa arma também tá com imã, então facilitou bastante essa parte do processo. Pintei o cinto da calça também, nada demais, usei uma cor prata da Army Painter. Pintando a arma, eu apliquei a mesma técnica do corrimão. Fui fazendo a textura da madeira, fui fazendo um glaze ali, um tom mais diluído por cima,
pra tentar deixar um tom um pouquinho mais avermelhado, mas enfim, é a mesma técnica do corrimão, não tem nenhum mistério. Pra finalizar a arma, foi só fazer um dry brush com o Gunmetal da Vallejo, em praticamente toda a parte metálica da arma aqui, só deixei a parte de baixo com menos para preservar a sombra. E na parte de cima dela eu apliquei o prata da Army Painter para dar uma iluminada geral e só para ela ter uns pontos de brilho e, enfim, dar uma valorizada no material. E assim, finalmente, o Leon tá completo e vamos ver o resultado final. E tá aí o Leon finalizado, finalmente. Cara, como eu queria ter terminado isso pro lançamento do jogo, mas não teve jeito. Tive vários problemas aí, mas o resultado final que importa, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, gostado do vídeo de processo, gostado dessa volta pro YouTube que eu tô fazendo aqui depois de tantos anos sem gravar e mudando um pouco agora o formato e o tipo de conteúdo. Mas é isso aí, ainda é arte e espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti aí fazendo esse Leon. Obrigadão por ter assistido até aqui. Deixa o like se puder, se inscreve no canal que vai ter muito mais por aí. Valeu, fui!